E era um debate que a gente estava tendo assim, numa conversa relacionado. E vocês, o que vocês acham disso daí? Porque assim, ó, vamos lá. Eu vou falar do papel do homem. Tem gente que vai pensar até do homem antigo e tudo mais, mas não é. O homem sempre foi o provedor. E eu quero falar sobre isso aí. Eu quero opinar. O homem sempre foi o provedor. Sim. Sempre foi isso daí, certo? E hoje em dia a gente percebe que a gente conhece, né, até em alguns casos, que os homens eles se encostam na esposa. Tipo, vai, a esposa se vira e traz o sustento para casa. Sim. E As contas só aumentam e paga aí. Exatamente. Eu faço as coisas de casa aqui e você cuida do resto. Mas daí, para mim, como eu sou das antigas, eu penso hoje assim, deu tudo errado na minha vida, fechamos as nossas empresas, acabou com tudo, acabou o dinheiro e a gente tá sem nada na merda. O que eu vou fazer no dia seguinte? Eu já vou buscar um serviço, quer seja, vou começar de servente, vou ser um pedreiro, vou fazer qualquer coisa, vou trazer o sustento para casa de um jeito ou de outro. Na minha cabeça é assim, porque não pode deixar a peteca cair. Certo. Então, o que vocês acham dessas coisas aí? Vai, vamos lá, agora vocês, jogar vocês. Mas a última sou eu. A última sou eu. Hoje em dia também tem mulheres, assim, né? Que gruda também. Mas eu acho legal. As mulheres sempre elas viveram mais ou menos dessa realidade, né? Os homens saíam da casa para trabalhar e as mulheres cuidavam só do lar antigamente. Hoje o mundo mudou. Nós entendemos, o mundo mudou completamente. Mas o homem, a função do homem é ser o provedor. Sim. Né? Esse é o papel. Mas daí, o que vocês acham? Vai lá, Renata. Começa. Polêmica, cara. Polêmica. É um assunto difícil de lidar? É um assunto difícil. É um assunto difícil. Mas é que assim, Amor, não dê muito sua opinião, amor, porque senão você vai influenciar a opinião deles. Não, vai, então tá bom. Eu acho que virou caso de família aqui. É caso de família. Mas não, acho que a questão dessa composição familiar é uma tradição antiga já, né? Exatamente. Do homem, né? Do homem sempre ser o provedor. A gente aprendeu isso com nossos pais, né? É claro, hoje a gente vive outro tempo, outra geração, né? Mas, infelizmente, né? Falando de geração atual, a gente encontra muito homem encostado, né? na mulher. Tem muita mulher ralando aí. O homem não vai longe. O homem não quer trabalhar, não quer assumir as suas responsabilidades. E não é de ser mais forte, ser mais macho, de ser isso aqui. Não, é de dividir as responsabilidades. E, infelizmente, nem isso a gente tem visto em muitos casos, em muitas casas por aí, né? Você falou dividir as responsabilidades? Sim. Só pra eu entender. É porque eu tenho outra opinião, mas... Não. Ó, vou dar um exemplo de mim. Só preciso entender. Eu vou dar um exemplo de mim, assim. E quando eu falo dividir, não é só trabalhar. Né? Eu não sou contra a mulher trabalhar. Não. Porque acho importante que traz uma independência, muito mais que independência financeira. A mulher que trabalha e tem uma rotina diária, ela tem uma independência aqui, ó. Para não criar, né, também esse vínculo de... Porque acontece, quando a mulher depende muito do homem demais, ela passa a viver uma vida, entre aspas, de opressão. Às vezes fica resignada, baixa a cabeça para tudo, não tem opinião, né? Por mais que nós estamos numa sociedade hoje, né, que os direitos, entre aspas, são iguais, assim, mas a gente percebe. Mais longe, você vê na televisão, você vê nas mídias sociais, nos meios de comunicação, quanta mulher que tá aí tá sofrendo. E não consegue denunciar, não consegue. Eu acho que isso é fruto disso aí. Quando a mulher entender que precisa se dividir as responsabilidades da casa, né? O homem cozinhar, lavar uma roupa. Não tem nenhum problema. Eu faço isso. Isso tá isso como exemplo. Por exemplo, minha esposa trabalha, sempre trabalhou. E quando falo em dividir responsabilidade, é sobre isso aí. Ajudar a criar os filhos, educar os filhos, fazer um almoço, fazer uma janta. Não ter vergonha. Eu, por exemplo, não sei lavar roupa. Quem lava roupa em casa hoje são os meus filhos mais velhos, né? E a minha filha também lava. Né? Isso é uma cultura que a gente tá passando. Que vem dos meus pais, que vem dos meus avós. É claro, entendendo a sociedade, nós estamos pisando hoje, 2025, a gente adapta algumas coisas, né? E hoje a tecnologia, né, traz algumas dificuldades para alguns pais e para algumas famílias de ensinar algumas coisas para os filhos, né? Nessa libertinagem também que existe, o excesso de liberdade, né, que vira libertinagem também, né, acaba atrapalhando um pouco também, né? Às vezes a criançada não, por causa desse aparelho aqui, ou por aquilo que isso aqui traz, né, de prazer para a criançada em todos os sentidos, a criançada não quer saber de aprender nada. Então acho que, puxando lá no início do assunto, estou abrindo aqui, dividir responsabilidade, é isso aí. Bacana. É ralar junto, trabalhar. E se uma mulher vier desempregada,
Né? O homem tem que chegar no peito e vão trabalhar. Em 2 horários. Eu cheguei a trabalhar em 2 horários. Sim. Trabalhava tomei conta já agora, hein? Não, bora, vamos lá. Eu, por exemplo, eu trabalhava... Era só uma opinião. Eu trabalhava no WhatsApp. Uma redação de concurso. Eu falei valendo primeiro as nota. damas, né? Primeiro as damas. E aí, Depois Cadu? fala que a mulher fala demais. Ô, Cadu, o Cadu tá em prova lá. A mulher fala demais. O Cadu é o moderador. Quando empatar, o Cadu desempata lá. Desempata. Beleza? Mas eu pergunto, primeiro as damas, né? Delas ficaram, eu vou esperar. Eu quero ser a última. O pau vai quebrar. Né? A Rei já olhou viu que a Júlia tá brava, a Rei já ficou, não vou falar nada, né? Eu achei que a Júlia tava assim. Já tava assim Poxa já. vida, né? E para de chutar eu pro bar, fica chutando eu, viu? Ai, brincadeira. Mas resumindo, Fabrício, eu acho que é mais ou menos por aí. Divisão de fato. E eu falei pra você, só finalizando o raciocínio aqui longo. Eu, por um período aí, eu trabalhava, eu não tenho vergonha de falar isso pra ninguém. Eu trabalhava numa empresa, saí da empresa que eu trabalhava, na Televisão do Brasil, até... Desculpa e continua falando. Até entrar no concurso, eu trabalhava das 11 às 7 da manhã no trabalho, chegava em casa às 7h40 da manhã, dormia, meio-dia acordava, 1 hora pegava o busão, para 2 horas ia trabalhar de operador de telemarketing na data métrica. Saía às 8, pegava o circular, chegava em casa por 8h50, tomava um banho, jantava, esticava as pernas, 10h20 o busão da empresa que eu trabalhava, passava a pegar lá. Isso é uma rotina. Até que uma empresa chamou para trabalhar, cobriu, né, os 2 empregos e eu estabilizei um pouco nesse sentido. Mas eu ia falar sobre isso aí. Eu precisava ralar. Né, pelo processo que eu passei, não vou falar sobre a minha vida, né, eu achava que eu tinha que... Né, que eu deixei alguns prejuízos financeiros no processo de separação. Então, eu olhei quando eu voltei com a minha esposa, falei, não, eu preciso ter um mantenedor, pelo menos. Por mais que ela trabalhasse, trabalhou na Carina um bom tempo. Então, assim, eu entendo isso aí mais ou menos. Sim. Né? Quando der pra dividir, divide. Quando der que chamar no peito ou homem ou mulher, cada um chama. Leva. Mas ninguém encosta no outro. Quando fala encostar, não é folgar. Não, isso não é diminuir também ninguém, Exatamente. né? Quando a gente fala na questão, eu acho que assim... Eu falo pra caramba, não. Bem-vindo 2025, estou de volta. Eu lembro quando eu estava estudando para... Eu estava estudando para o concurso do INSS em 2015. E era uma época que estava uma crise aqui, né, no Brasil. Sim. Na minha área não tinha serviço mais. E não tinha serviço mesmo. Daí eu lembro que a Júlia trabalhava na Brinks, nessa época. E a Júlia chegou para mim e falou bem assim, viu, esquece serviço, vai estudar. Eu fiquei 2 meses estudando em casa. Daí foi o momento da minha vida que eu parei, mas estudava 12 horas por dia. Nossa. E pensa, eu peguei nos 2 meses para prestar o concurso. Daí, lógico, não passei nesse concurso por uma questão. Uma questão. Nossa, E nem- foi bem. Não, de direito previdenciário foram 70 questões, eu acertei 62. Nossa. Eu fui bem assim, Foi demais. mesmo, Só que daí no raciocínio uma- lógico eu errei. Daí foi um negócio que pra mim, até hoje eu não me perdoo com esse negócio. Pensei, sacanagem. Né? Lerdo. De números. Na ainda. trave e Não. pingou na risca do gol. né? Mas daí foi uma época que a Júlia chegou pra mim e falou, e eu acho muito massa isso daí. Nunca tive problema. Ela chegou e falou, viu, vai estudar. Deixa que eu me... E eu peguei pra estudar. Então, assim, quando eu falo encostado, eu falo encostado mesmo. Sabe? Aquele cara que ele não... Ah, mulher que vai lá buscar o sustento. Se lasca. Mulher que se vire, né? É esse tipo de gente. Eu não tô Sim. falando do cara que... Vai. Você, Renata. Não, o meu mais ou menos assim, né? Ó, o Ney segurou as pontas, né, agora que eu trabalho, né? Meu primeiro emprego registrado é agora. Então o Ney segurou tudo esse tempo pra me estudar também. Ele falou assim, ó, vai, porque eu parei na 5ª série quando, né? Daí ele falou assim, não, você precisa estudar, você não precisa trabalhar. Então pode ser que eu seguro as pontas aqui, você vai, sai pra trabalhar, eu cuido das crianças, tudo, e você estuda. E foi o que aconteceu, que né, agora eu tô, né, tenho a faculdade de professora, né? Que legal. Né? E ele segurou, agora eu trabalho, né, como professora, tudo. E ele que segurou todo esse período pra mim. Ele falou assim, não, pode achar que eu aguento. Deixa eu entender, Entendeu? você tem só a 5ª série? Só até 5ª série. Parabéns. Legal, né? Né? Parabéns pro Superação, Ney. né? Eu Não, sou legal. a única da minha casa, a família toda. Top. sou- Parabéns. Top. Top mesmo. Furei. Furou a bolha. Rompi, Legal. que nem diz. Que legal. Ô, Mas você vê, Rompi. isso tudo vem da questão do apoio. Do apoio né? Do dele, próprio Ney é. chegar pra você e falar, vai lá, Lá, faz. teve dificuldade? Teve, mas ele tava ali, ó. Não, tô aqui, ó. Aham. Tô aqui, eu fico. Pode ir que eu fico. Que legal. Então, ele A 5ª segurou. série, a pedagogia, você fez? É pedagogia. Legal. Show de bola. E não parei de estudar, vou continuar estudando. Agora eu quero fazer história, quero fazer Olha só. geografia, que eu gosto. Então, Nossa, que legal. Cara, ela gosta de geografia, credo. eu amo história e e é um- geografia. Oi? E é legal, assim, História você de pega geografia. essas. Ela contando isso aí, eu vou voltar a estudar, fazer faculdade esse ano.
né? Eu vou fazer gestão pública agora, esses 2 anos. 2 anos de gestão pública, né? Aí vou iniciar agora, no meio do ano, eu faço vestibular para a FATEC. Se eu recuperar os 4 semestres da GPI, aí eu sigo nos 2 também. Preciso, porque eu fiz faculdade, né? É história diferente, mas é parecida, né? Com a questão do incentivo, né? Eu entrei na faculdade GPI para poder incentivar o Lucas. O Lucas entrou, ficou um semestre em ADS, não quis, entrou em GPI, se formou e eu não me formei. Hoje atua na área de tecnólogo, na área de legal, na área que ele é formado. Que legal. Então, assim, porque eu acho que ele precisa disso, né? E a Luciana super apoiou, né? Em casa foi o inverso. Ela super apoiou. E eu fazia umas loucuras pra fazer valer o apoio, né? E agora eu vou voltando, primeiro por causa da questão profissional, né? Que eu preciso me adequar, essas mudanças que tá tendo. E também porque eu preciso, eu quero. É uma questão também, né? Que eu acho legal isso. É uma questão de aprendizado, uma questão de crescimento também, pessoal. Exatamente. É um sonho que eu sempre tive, de ser formado em alguma coisa, né? E ter GPI era meu sonho de consumo. Sim. Por enquanto, quando eu vim da cidade de Iperó para cá, eu estava como diretor à noite. Aí eu precisei interromper a faculdade e não consegui voltar. Pra você ter uma ideia, agora que eu tô de dia agora, eu falei, agora é hora de eu meter a cara de novo. Tem mais tempo. Vou fazer. Sim, com certeza. Que legal. Tempo de qualidade ainda por cima, né? Sim. Top. Parabéns, Zé. Que história aí. Parabéns. Não, massa mesmo. Nem quero dar minha opinião agora. E parabéns ao Ney também, né? Por ter dado toda essa... E hoje ele faz os 2 papéis, né? Ele banca lá também e ajuda em casa. Que também. legal. Que bacana. Em casa é assim também. Em casa é tudo dividido. Em casa, eu falo pro pessoal do meu trabalho, em casa, o meu pagamento ele entra na minha conta e eu ponho na conta da Luciana. Junta tudo lá e lá sai. Eu faço isso, meu, do Topunei. Ao vivo. Que ele acostumou assim. Luciana Oliveira. Que bonitinho. Você viu? É tudo assim. E você, Júlia, o que você me fala? Qual a sua opinião, Ju? Gente, que polêmica, né? Eu acho que nós baixamos um pouco o estresse dela. Não, é que é um assunto delicado. Porque... É complexo. Delicado, Complexo. Porque eu falo assim, ó. Eu vivi, Júlia, várias fases de vida. Já fui pobre de comer comida da feira. Já fui pobre... Não, explica o que é comer comida da feira para o pessoal entender. Do resto da feira, né, gente? Porque comprar da feira é normal, né? Eu tô falando do resto da feira, que sobrava da feira lá e... Nem da xepa, Nem da xepa, não é? É o resto da xepa. O resto que sobrava lá. E catar serraia da rua e comer era normal na nossa vida. E hoje eu, graças a Deus, consegui mudar a história dos meus filhos. Os nossos filhos não vivem isso que eu já vivi. Então, eu consegui já viver em várias etapas de vida. Pensando nisso, a gente usa a Bíblia como referência para a vida, né? Pelo menos assim, eu procuro levar a referência de vida. Então, qual é a referência bíblica para mim como cristã? Deus criou Adão e colocou ele para quê? Para governar... ter o domínio sobre o paraíso ali. Então, tinha que cuidar dos animais, colocou o nome dos animais, tinha um domínio sobre os animais e fazia o que tivesse que ser feito. Era o Adão. Quando veio a mulher, quando Deus criou a mulher, ele criou para que fosse o quê? A auxiliadora do Adão. Sim. Era para Eva tomar a frente do jardim? Não, cara. Não era para eu assumir os BO da vida. Os BO do jardim, resolver se o leão estava comendo cordeirinho, se não estava. Não era isso daí, era auxiliadora. Não é bom que o homem viva só. Vou fazer uma mulher para auxiliar. O que é auxiliar? Tem que cortar uma árvore. Estamos falando de jardim, tá? Só para vocês entenderem o contexto. Tem que cortar uma árvore para fazer fogueira. De quem tem que ser a ideia de cortar a árvore para fazer a fogueira? Da mulher. Não. Do marido. Do Adão. Não, a ideia é de cortar a mulher. A mulher fala, precisa cortar a árvore, a gente tá precisando de madeira. Não. Aí o marido vai lá e corta Aí é ordem, irmão. Você errou. Não, isso é uma ordem. Isso é uma ordem já. Não, você é que assim, ó. Na rotina ali do Eu falo a que ideia. a atitude... É a ordem, viu? Da organização, a atitude de resolver os problemas, de resolver as diversidades, tem que ser do homem. O homem que tem que bater no peito e falar, eu tenho que saber como solucionar isso daí. Acabou. Perfeito. O que a mulher vai fazer? Homem, o que você precisa para fazer a fogueira? Eu vou te ajudar. Eu seguro a árvore, você corta. O que você precisa para resolver o problema, Alexandre? A Luciana vai chegar para você. Eu vou ajudar você. O que você precisa? Só que a solução e resolver o problema tem que ser de vocês.
Não tem que eu querer assumir o papel de vocês e falar, deixa comigo, Fabrício, que eu resolvo tudo. Ó, faço tal coisa, faço tal... Porque é o que a gente vê em muitos casamentos. Exatamente. De a mulher chegar e falar, faz aí tal coisa lá. Já fez? Não é isso? Eu tô falando de casamento. Perfeito. Né? Não tô falando de empresa, nada, que daí é outro setor. Daí tem que ver o que acontece dentro da empresa, quem que dirige a empresa. Não estamos falando de empresa, estamos falando de casamento. De vida, de problemas. Então, na minha opinião, o marido tem que ser aquele cara que senta e fala, eu sei qual é o problema e eu vou solucionar. Você me ajuda? Perfeito. E a gente não tá vivendo isso. A gente está vivendo maridos encostados e falando para a mulher, resolve o problema aí. Resolve aí. O meu salário tá aqui. É R$1.000, se vira. Tem R$6.000 de conta no mês para pagar. Eu queria ver se esse mesmo marido que ganha 1.000 e dá na mão da mulher para se virar com os BO, ganhasse 15 mil e ia fazer a mesma coisa. Ó, ganhei R$15.000 aqui, resolve aí. Não vai, né? Não é assim. Então, eu acho que aí está o grande erro. É cada um entender qual é o seu papel. O que Deus... Para que Deus criou? Criou o homem para governar, o sacerdote da casa. E a mulher para ser auxiliadora. Sim. Como eu auxilio? Eu vou trabalhar, cara. Eu nunca fui de ficar em casa. Não é mesmo? E quando eu ficava, eu estava fazendo alguma coisa. Eu estava vendendo doce, eu estava abrindo mercado, eu estava abrindo brechó, qualquer coisa eu estava fazendo. E quando não, eu estava trabalhando. Então, eu estava auxiliando meu marido. Os BO era dele, ele que se virasse. Se vai pagar conta, se vai, se tem onde a gente morar, se tem comida. Eu tô lá, te ajudo, tá aqui, tá aqui. Então, eu acho que é isso que os homens têm que acordar. Falar, cara, é minha casa, meus filhos, minha família. Eu vou assumir a responsabilidade de homem nessa casa. E mulher, você pode me ajudar? Posso. Não devolver a responsabilidade de falar, dane-se. Eu quero dinheiro aqui, se vira. Você não trabalhou em 2 lugares? Sim. Tem homem que trabalha em um e olha lá. E aí as contas no final do mês chegam e fala: ô, mulher, você tem que ganhar mais? Sempre trabalhei. Exatamente. Por que você não... Perfeito. E não, quem tem que ganhar mais, quem tem que trabalhar mais, quem tem que fazer 2 turnos, 3 turnos é o marido. É o cara que assumiu a responsabilidade da casa. Ou senão não tira ninguém da casa da... quem quiser namorar minhas filhas, seja homem. Boa. Não tira minha filha de casa, não, pra ficar encostado. Não vem de qualquer jeito. Né? Apoiado. Exatamente. Tem que ser o cara que fala, eu vou tirar sua filha daqui, mas eu vou assumir o BO. E Leonei nunca me devolveu. Tem que comer as comidas da feira, como eu sempre já vivi isso, por isso que eu falo. Ah, Júlia, pra você é fácil hoje. Você tem empresa, você tem empregada, você tem, né, N coisas. Mas eu não vivi isso a vida inteira. E eu acho que faltou isso do meu lar. Faltou meu pai assumir o BO. Falar, não tem dinheiro? Então eu vou trabalhar. Meu pai não trabalhava não, filho. Meu pai queria saber de ser pastor de igreja só. E daí, coitada da minha mãe, que ia vender produto. Vender produto então, de assim, porta em porta. As inversões de valor... E a gente sofria quem pagava, os filhos. Isso tem que tomar cuidado, porque é um pouco... Polêmicas do ar. O ambiente religioso traz esse traz julgo, isso, né? Exatamente. Hoje mudou um pouco, porque hoje a informação chega, hoje se debate, se discute, hoje... e a gente fala sem medo disso aí, né? Aquele julgo religioso não existe mais, porque existem pessoas que estão quebrando isso aí, né? Estão ensinando, né? Mas isso aí, alguns anos atrás, é muito comum. Do pastor só querer pastorear e a esposa do pastor, a família do pastor. E Yasmin, é isso que você falou, é verdade. É muito sério isso aí. Abrir um parênteses que meu pai, como pastor, eu não tenho o que falar dele. Perfeito. Porque ele nunca recebeu nada com relação a isso, de dinheiro, enfim, não dependia da igreja, que pra família, falando de família, era um grande problema, mas falando pra igreja, pra instituição de igreja, ele sempre deu a vida, deu a alma, o coração, e tinha sonhos, projetos, enfim. Era um grande pastor. Exatamente. Nunca tirou dinheiro de nada, nunca roubou nada, nunca fez nada. Só que aí o que acontece? Em contrapartida, tinha família que não tinha o que comer, que vivia... A sua fala é a fala não da membro da igreja, é da filha, né? É da filha. É filha. Sim. Não é da membro da igreja, né? Então, assim, pra igreja, ok. Ele foi um bom pastor e tá Legal. tudo certo. Mas pra casa, então, eu acho que é isso que tá faltando em muitos homens de hoje. Por isso que eu falei que é polêmico. Que é duro, às vezes, o homem escutar, principalmente de uma mulher falando. Sim. Que ele tem que assumir o papel de homem. Não a mulher. E às vezes a gente escuta muito, a mulher quer mandar no marido. Mas será que não é o marido que é frouxo e a mulher tem que mandar no marido mesmo, que senão não acontece? É verdade. Então eu acho que é aí que os homens têm que começar a despertar. Isso que você falou agora, essa frase final aí, é um pouco... Eu faço a minha culpa nisso aí, porque para algumas coisas, a minha esposa, ela... Mas por quê, né?
E aí isso tá me fazendo refletir um pouco, porque a minha esposa, para algumas coisas, ela é mais organizada do que eu. Né? Financeiramente, principalmente. Mas a mulher geralmente... Mas Ela aí é auxiliadora. E ela, Daí, e ok, algumas ela te auxiliar. coisas Sim. eu empurro para ela, de fato. Né? E ela que me auxilia, me Não, ajuda tá nisso tudo aí. certo. Nisso aí eu sou fraco, então por isso Não, mas por isso não que é- explica o cartão aqui, né? Não, mas não é questão de fraqueza. Não, mas entendi. Isso daí é questão de dividir responsabilidade. Sim. É, na verdade, quem consegue lidar melhor com isso. A minha esposa, ela é embaçada nisso aí. Isso aí eu empurro pra ela. Entendi. E eu digo assim, porque tem em épocas, ela fala, viu? Vem cá, você precisa fazer isso aqui, ó. Você precisa correr atrás disso aqui. Ela fala mesmo, porque em algumas coisas eu sou meio tranquilo. Eu não sou relaxado e não sou despreocupado. E mulher é mais pilhada também, né? Tem essa questão também dela já. E eu lido com algumas coisas e ela... Ó, eu e o Fabrício estamos 18 anos juntos na nossa caminhada. Então não é Sim. poucos anos, né? Nós já vivemos com a administração dele e foi ótimo. Nunca faltou nada na nossa casa, tá tudo certo. Então ele já foi o administrador das nossas finanças anos. Hoje quem administra sou eu. Por quê? Eu sou mais vida louca. Ela consegue fazer coisas que ela se arrisca mais do que eu. E quando eu vejo, eu penso bem assim, vai dar merda. Sensacional, Não, cara. dentro de mim, vai dar merda. Aí daqui a pouco dá certo, eu penso, caraca, não é que deu certo? Que legal. E tá tudo bem também eu assumir essa parte de... Porque eu falei, vamos tentar, cara. Se a gente não se arriscar, não vai dar certo. Exatamente. Então, o tempo que a gente viveu na administração dele mais contida, tudo certinho, ok, deu tudo certo, nunca faltou nada na nossa casa e tá tudo bem. Agora, daqui um pouquinho pra vida louca, tá dando certo também. Então, assim, só que essa parceria tem que ter entre o casal. Ó, você me ajuda? Vamos viver uma vida mais doida? Vamos. Mas é uma ajuda. E não, Júlia, se vira lá e...